Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, pois ainda não saiu spoiler, né, do próximo capítulo. Se possível eu vou tentar trazer lá pra quinta-feira se tiver, tá? Não vou poder postar muito além desse dia não, tá? Sobre spoiler. Mas hoje a gente vai teorizar ainda sobre o Sigurd, né, que é um cara que chamou pouca atenção, né, pouquíssima atenção aí no capítulo 77 de Shumatsu no Valkyrie, né? E uma coisa que eu andei reparando, né, que ele foi preso porque ele cometeu um crime, né? Mas que crime exatamente o Sigurd poderia cometer, né? Pois é disso que a gente vai falar aqui. Qual foi o crime que faria ali um cara, né, ser preso nas profundezas do Tártaro, né? No quinto dos infernos, literalmente, né, mano? Pois é, vamos falar um pouquinho dessa história aí que tá um tanto mal explicada e gera brechas pra todo tipo de teoria. Pelo menos até sair uma explicação oficial desse negócio aí, que a gente vai saber muito em breve, né? Eu acredito que antes do fim do ano a gente deve ter uma resposta sobre isso daí, beleza? Lembrando que eu não vou postar aqui as imagens do mangá por questão de direito autoral, tá? Mas eu vou falar aqui os capítulos principais aí que você tem que se atentar, né? Que são aí os capítulos 22 e 23, que conta aí a história do Alcides antes de virar o Hércules. O primeiro capítulo, que conta aí, né, como é que a gente chegou nessa história de Ragnarok e os Caramba 4, né? E, obviamente, o capítulo anterior que tivemos aí, que foi o 77, beleza? Dito isso, lembrando aí que a gente tem também aí o cupom da ROX com 10% de desconto, Nerd Metal menos 10. Qualquer compra de qualquer produto da linha ROX vai ajudar bastante o canal. E também a gente tem aí parceria com a Shopee, onde eu tô sempre deixando aí links, né, de coisas úteis e interessantes aí para se comprar. E quem comprar pelo link especificamente vai estar ajudando o canal. Parte do dinheiro vem pro canal e vocês ajudam bastante, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, primeiramente vamos falar aqui do óbvio, né? A maioria das pessoas quando bate o olho nessa história do Sigurd aqui de Shumatsu no Valkyrie pensa no óbvio, esse cara deve ter matado um deus, né? Ou algum ser divino equivalente para conseguir ser preso nos confins do Tártaro, né? Que, diga-se de passagem, né, são andares ali do inferno, né? Tem camadas ali, o inferno no melhor estilo inferno de Dante, que já me leva bastante, me deixa bastante entusiasmado aí pro futuro. Enfim, mas isso é muito pouco, e é muito vago inclusive, né? Isso não explica exatamente o porquê que ele matou, por exemplo, a entidade. Qual foi essa entidade, né? Quais são as motivações por trás de um crime desse, né? Tem algumas explicações do porquê disso, né? A própria história de Shumatsu no Valkyrie tem um viés de pra onde essa história pode ter ido, mas tá super nas entrelinhas, é um negócio assim que pode ser, claro, obviamente pode ser coisa da minha cabeça, porque eu tô pensando aqui na minha cabeça, né, dessa teoria. Mas, cara, até tem uma certa lógica, sabe? A parte dela tem uma boa lógica aí, vocês vão acompanhar comigo essa loucura, beleza? Então vamos lá. A gente começa então principalmente falando sobre o que aconteceu antes de se instaurar o Ragnarok, né? A gente estava tendo aí a discussão se a humanidade deveria ou não ser extinta, né? Se a gente deveria ir de base ou não. E isso é muito curioso, por quê? Não é a primeira vez que existe essa votação. Essa votação ela é milenar. Essa votação acontece a cada 1000 anos, tá? E a humanidade, surprise, tem mais de 1000 anos, né? Ao contrário do que dizem aí os criacionistas malucos, né? Mas, basicamente, a humanidade então sempre tem essa votação, né? Ali por parte dos deuses. E safe, na maioria dos casos, passa safe, tá? Isso é o que acontece na maior parte dos casos ali, tá? Porém, existe uma coisa bizarra para ser comentado nesse caso aqui, que é quando você vai na história do Alcides, que viria a se tornar o Hércules, né? Nós temos simplesmente um caso ali onde a humanidade vence uma votação, né? Só que a Afrodite dá a ideia de que os humanos, apesar deles ganharem na votação, eles deveriam ser punidos de alguma forma por danificarem, né, o planeta e tal. Aquele caso que a gente merece levar uns puxão de orelha, né, fazer merda com o mundo à nossa volta. Só que o interessante é o Loki aqui, porque o Loki ele comenta: assim como fizemos,
aqueles na Torre de Babel. Ou seja, no mundo de Shumatsu no Valkyrie, eventos cataclísmicos, bíblicos ou de outras religiões são, na verdade, eventos que os deuses causam para punir a humanidade. Não matar toda a humanidade, mas destruir só uma partezinha, né? Só aquele genocídio básico, né, que eles fazem. É coisa de rotina, vamos dizer assim, né? É grande puxão de orelha, inclusive, né? Diga-se de passagem. Foi too much pra caramba. Mas enfim, o que isso deixa claro aqui? Que ao longo da história existem vários precedentes de que a humanidade sofre na mão dos deuses, né? Inclusive o caso lá do Ares, né, que ele desce para atacar, não é a primeira vez, né? Inclusive, mesmo no mundo grego, né? Porque a Torre de Babel foi um negócio mais pro lado bíblico da coisa. Mas se você for ali pro caso da Grécia ou aquelas regiões ali, porra, tem várias histórias do mundo se acabando, irmão. E até a construção do mundo dele, né, com os titãs e tal, é um negócio já meio apocalíptico. O mundo já nasce numa situação meio doida, né? Enfim, mas vindo aqui pra Shumatsu no Valkyrie, né, a gente tem então pelo menos aí um precedente de que é recorrente, né? Pontualmente na história ocorrem esses ataques contra a humanidade. E isso me faz pensar que o Sigurd pode ser alguém que ou sobreviveu a um desses incidentes, né? Ou no mínimo ele viu esse incidente de uma distância considerável e falou: cara, isso tem que acabar, né? A gente tem que acabar com esse negócio aí, né? Vale citar que o Sigurd ele é considerado semideus, né? Ou seja, ele tem um status ali divino ou pelo menos sobrenatural de alguma forma, né? Isso é bem interessante porque a gente vai comentar aqui. Por quê? Existem várias maneiras de você ser um humano e conseguir derrotar um deus. A gente tem visto isso várias vezes em Shumatsu no Valkyrie. Alguns dos mais conhecidos ou você ter uma técnica muito específica e muito apelona, como é o caso do Kishi Huang, que permitiria você devolver, vamos dizer assim, a força divina de um deus para ele mesmo, né? Ou até mesmo de outras criaturas sobrenaturais, sempre citando aqui. Outra coisa que também pode acontecer é o nosso queridíssimo Volund, né? Já tradicional e conhecido de Shumatsu no Valkyrie, né? Que o cara ali faz uma parceria com alguma outra entidade que pode ser também um semideus. E aí então eles conseguem ali um status divino, né? Ainda não temos a confirmação se dois humanos sem poderes poderiam fazer o Volund e afetar um deus. Isso pode ser importante também mais pra frente da obra, mas por enquanto isso aí é muito raso, não temos nenhuma informação exatamente de que isso rolaria, tá? Enfim, aí a gente vai para a terceira possibilidade, que é você ter algum artefato, algum recurso sobrenatural que te dá as capacidades necessárias para você rivalizar com uma entidade sobrenatural, que no caso aqui são os deuses, né? E o maior exemplo que nós temos aqui é o sangue de Zeus que o Alcides bebeu, né? Que estava lá naquela ambrosia. E aí, isso leva a alguns questionamentos, né? Primeiro, por que diabos tinha um sangue de Zeus ali? Eu sempre vou fazer esse questionamento porque é muito específico, né? Ter um sangue divino em uma estátua na Terra e os deuses estão de boas com isso, sendo que poderia dar muito ruim, pelo que a história conta, né? Esse caso aí. O que pode ter acontecido, na verdade, é que o sangue de Zeus era só um dos recursos que existiam de maneira sobrenatural que podiam dar poderes para a humanidade, sacou? Só que acontece que os deuses não se importavam muito com essas coisas, porque os humanos em Shumatsu no Valkyrie, eles são tipo o gado total dos deuses. E em Shumatsu no Valkyrie especificamente, nesse universo, os deuses não costumam interagir com os humanos, né? Eles não costumam apelar pra ouvir os humanos, né? Eles são meio debochados, a maioria e tal. Não é todo mundo que é um Zero Fuku da vida, e mesmo assim, quando a gente sabe a desgraça que a humanidade faz com esses caras, né? Pois é. Mesmo assim, é possível, em algum aspecto ainda meio que forçado, que os deuses simplesmente não ouviam essas histórias que eram passadas de humano para humano, né, de que havia algum recurso sobrenatural em tal lugar que desse poderes para potenciais poderes, né, para um humano que fosse capaz de ir lá e pegar tal artefato, sacou? Pode ser, é uma chance. Outra coisa que também leva a suspeitas aí é sobre por que tem o sangue de Zeus em um frasco, né? Tem algo aí relacionado.
A gente não tem uma noção muito clara de quando se passa essa história do Alcides aí na timeline de Shumatsu no Valkyrie, mas a gente tem certeza de que é bastante antigo. No mínimo, é bem antigão, tá ligado? É no mínimo isso. E o que eu acho que pode ter acontecido é que talvez o Sigurd seja o primeiro. Talvez o Alcides não tenha sido o primeiro caso, sabe? É possível que o Sigurd veio primeiro que ele nesse incidente, de ter algum potencial de derrotar um deus, sabe? E a partir dele que se criou essa ideia, né, no coração da humanidade, de que existe uma brechinha, né, bem pequenininha, de que dá pra fazer alguma coisa, sabe? É possível que a gente vá pra esse lado, tá? Outra coisa também é que o sangue de Zeus não necessariamente seria o único artefato, né? Porque se você botar aí na balança que o sangue de Zeus dá poderes pra alguém, por que o sangue de outra entidade não daria, né? Pois é. E o Sigurd, ele tem um histórico, né, na lenda dele, de se banhar no sangue de um dragão, né, que é o Fafnir, né? E também até beber o seu sangue também, né? Então ele chega realmente a consumir o sangue da criatura, mesmo que seja muito bizarro, né, de se pensar nisso. Mas, enfim, é meio que um chouriço, né, que ele comeu ali, mas beleza. E aí, então, existe esse precedente, né, já na história dele, de que ele beberia um sangue de algum ser divino, que não precisa ser o Zeus, mas aqui até dá pra encaixar, né. Ainda não sabemos o porquê esse sangue tá aí disponível, mas, enfim, ele poderia ter interagido com algum artefato divino desse nível e ganhou os poderes. E a partir do momento que ele ganha os poderes, ele tem o desejo de se rebelar contra os deuses, ele coloca isso em prática, né? Mas aí a gente também tem uma outra pergunta, um outro questionamento. Quem seria a vítima, né? Por que alguém seria vítima do Sigurd especificamente, né? Poxa vida, existe uma penca de deuses aí que poderiam ser alvo dele, né? É meio difícil você pensar em um alvo específico, né? A menos que você leve em conta que um deus específico, se morresse, levaria de um jeito ou de outro ao Ragnarok, né? E esse deus ainda não deu as caras em Shumatsu no Valkyrie até agora, né? E provavelmente esse deus, essa entidade, seria o Baldur, né? Ou o Balder, dependendo aí da tradução que você pegar. Que, cara, faz muito sentido ele morrer pra dar início ao Ragnarok, porque meio que é isso que era pra acontecer, né? Só que no caso aqui, né, do Baldur, não seria daquele jeito tradicional da história dele, né? Em vez dele ser alvejado com uma flecha de visgo e tal, pode ser que simplesmente aí o Sigurd amassou o cara, né, no estilo Cleitão de ser, e o resto vocês já sabem, né? O enterro ficou meio cruel, né? Não deu pra enterrar direito aí o cara, provavelmente. Bom, e aí os caras decidiram conter ele, né? Outra coisa também que eu não vou pontuar aqui, mas eu quero deixar só pra vocês teorizarem aí, é o nível de poder desse cara, né? Porque o Sigurd simplesmente não foi morto, né? Assim, o cara venceu um deus. No mínimo os outros deuses deveriam estar querendo a cabeça dele, né? Mas em vez disso, ele foi só contido e sumiu na história. Ninguém sabe desse maluco, né? O cara tá lá nos confins do inferno e tirando aí a Brunhilde, né? E o Buda, obviamente. Ninguém sabe mais sobre esse maluco até agora, sabe? Ou talvez alguns saibam da história que já aconteceu até então, Shumatsu no Valkyrie, mas não falaram mais nada, né? Simplesmente fizeram uma queima de arquivo, né? Ninguém fala nada e tal. Lembra até um pouco One Piece esse caso aí, que é com o que tá acontecendo aí na obra mais recentemente, né? Enfim, eu acho que pode ser isso. Pode ser isso, cara. O Sigurd pode ter matado um deus, que pode ser o Baldur, né? Fazendo uso de algum meio, né, não natural, pra vencer um deus, na porrada, sacou? Pode ser que algo assim aconteça. E, cara, bizarramente, eu imagino que ele não tenha feito sozinho, tá? Eu imagino que o motivo do porquê, inclusive, o próprio Buda sabe dessa história é porque... ou talvez ele não tenha executado tudo sozinho desde o início, não. Ele pode ter tido aí alguns mecanismos, vamos dizer assim, né, pra ajudar ele nessa situação. Alguns contatos, vamos dizer assim, interessantes, que podem ter ajudado ele aí. Mas bom, essa é a minha teoria, foi o que deu pra fazer até aqui, beleza?
Comenta aí o que vocês acham que o cara fez pra ir parar no quinto dos infernos. É muito específico, né? Eu acho que se os deuses quisessem só se livrar dele, já teriam se livrado, né? Deve ter alguma coisa por fora aí também, né? Talvez a imortalidade, que ele talvez tenha adquirido um poder de imortalidade, né? Ele não é tão bombado quanto o Hércules na época que era Alcides, né? Então eu acho que é possível. Ele pode ter ganho um poder diferente, inclusive, né? Quando atingiu o status divino especificamente e... ele acabou não podendo ser destruído, vamos dizer assim, então só conteram ele, né? Pode ser, é um negócio interessante. Mas bom, comenta aí o que vocês acham, né, do crime, né, de Sigurd, né? O que vocês acham que ele fez pra ser preso lá nos confins do inferno? Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!